quanto das pestes. Eu acho que o mais marcante para nós ultimamente, né, mãe, foi a peste, foi essa pandemia, que foi algo que assolou o planeta inteiro. Não teve uma pessoa que ficasse sem ter contato, pelo menos, com essa doença, e que não tenha, talvez, até ficado com alguma marca, alguma sequela, né? Ou que não perdeu alguém da sua família para essa doença. Então, é claro que são sinais que o Senhor está nos mostrando que Ele está voltando. É claro que Deus não tem prazer no sofrimento humano, porém, a partir do momento em que as pessoas esquecem de Deus, né, e o mundo está cada vez mais se multiplicando a iniquidade, nós também lemos sobre isso, né, mãe? Sim. Nós falamos sobre a presença dos escândalos dentro das igrejas, entre os irmãos, que os irmãos vão se trair, que os irmãos vão negar a fé, que as pessoas vão apostatar da fé, o amor vai se esfriar. São tantas coisas que estão acontecendo no nosso meio e que o Senhor Jesus já avisou. Ele fala aí nessa passagem, né, para a gente fazer como aquele que olha para a figueira. Sim, e ele fala, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa passagem muito pouca gente entende, né, mãe? Inclusive, até alguns cristãos não conseguem entender isso e falam: é impossível de saber quando que Jesus vai voltar. É claro, uma data correta a gente não tem como saber, não é? Mas a gente consegue ver, porque não pode tirar esse versículo do contexto, né, mãe? Sim. Tem que ver que o Senhor Jesus está falando tudo que vai acontecer para a gente não se escandalizar, para a gente não perder a fé, para a gente não perder a esperança, porque Ele avisou que ia acontecer e que quando acontecesse, que está acontecendo, né? Perseguição em Israel, as pessoas fugindo, enfim, tudo, ai das grávidas, ai daquelas pessoas que têm filhos pequenos, a gente já está vendo isso acontecendo, infelizmente, em Israel, crianças sendo mortas, mulheres grávidas sendo violentadas, sendo mortas, sendo, enfim, lesionadas, são tantas coisas que estão acontecendo e a gente tem que ver tudo isso e saber, Jesus está voltando. Sim, né? Tudo sinal da vinda de Jesus. E uma coisa também que as pessoas não entendem, mãe, é quando o Senhor Jesus fala que nem o Filho, naquele momento ele fala, não é? Como homem, né? O Senhor Jesus, nós sabemos que ele veio como homem e como Deus. E nesse momento ele fala como homem, que nem o Filho, mas é lógico que nesse momento em que o Senhor Jesus já foi glorificado, já está no céu, é claro que ele sabe quando que ele vai voltar, né, mãe? Porque ele é onisciente. Claro. Então, nesse momento, ele está falando o seguinte, que nós não temos o controle, como seres humanos, nós não temos controle de saber que dia vai ser, mas nós temos que saber que está chegando. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu acho que todo cristão conhece essa palavra, né? Esse versículo, né, mãe? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, mas não sabem qual é o contexto. O contexto é o quê? Eu vou voltar. Né? A volta de Jesus vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, vão acontecer tribulações, vão acontecer dores, vão acontecer sinais. Estejam preparados, igreja esteja preparada. E ele continua falando. Ele fala isso para a gente não se escandalizar, né? É verdade. Para a gente não esfriar a nossa fé, o nosso amor no Senhor, né? Na palavra do Senhor. Sim, e assim também vós, quando verdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Então o Senhor Jesus está voltando, está às portas, o arrebatamento vai acontecer. A palavra de Deus nos fala tudo que vai. Eu acho tão curioso, mãe, que é interessante, né, que a palavra do Senhor nos mostra tudo que vai acontecer aqui na terra. Sim. Não é? E lá no céu também o que vai acontecer. Porém, as profecias falam dos fatos e muitas vezes a gente não consegue entender. Por quê? Porque essas são coisas espirituais, né, que se discernem apenas espiritualmente, mas a gente tem que olhar para as coisas terrenas, assim como o Senhor Jesus falava em parábolas, para que a gente pudesse entender do reino espiritual. A gente também, em relação ao arrebatamento, em relação à volta de Jesus, a gente tem que olhar as coisas terrenas para que consigamos entender que o que há de vir virá e não tardará. Sim, e já está às portas. É verdade. E ele continua falando, né, mãe? Sim, ele continua falando, mas daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos que estão no céu, mas nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é olhar. Olhar o sinal. Né? Vigiai, vigiar e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Sim, e ele ainda continua falando. Ele fala assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Então, olha que mistério, né, mãe? O Senhor da casa, que é o Senhor Jesus, né? Que é o próprio Deus. Deu autoridade para os seus servos, né? Para que eles possam... Sim. Para que eles possam fazer a obra de Deus. Sim. Né? Nós vamos também depois meditar nos próximos estudos sobre a parábola dos 10 talentos. E aí já fala um pouquinho, né? Dos talentos que Deus nos dá, da responsabilidade que Deus nos dá. E né? cada um guardar aquilo que Deus deu. É verdade. E tem o porteiro, que é o principal, né? Que tem que se responsabilizar ali por tudo que Deus deu na mão dele. Sim. Né? A cada um segundo a sua obra, ele fala. É verdade. Então cada um vai ter uma responsabilidade. É verdade. Cada servo de Deus tem uma incumbência na obra de Deus, de fazer a obra de Deus, de estar, além de estar vigilante, né? Primeiro ele fala em relação à nossa própria alma, né, mãe? Ele fala lá em cima que você acabou de ler, olhai, vigiai e orai. Sim. Então a gente tem que cuidar da nossa própria alma. Sim. Né? Em primeiro lugar, como o apóstolo São Paulo fala, para que pregando aos outros a gente também não venha a ser rejeitado. Mas depois ele fala o quê? Que cada servo recebeu uma responsabilidade, recebeu, não é, um dom para esperar pela volta do Senhor. E o que ele fala mais, mãe? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Olha, quer dizer, ele pode vir no meio da noite. No meio da noite é a hora que a gente está cansado, né? Pode vir em qualquer horário. É verdade. Então a gente tem que dormir preparado, a gente tem que viajar preparado, a gente tem que trabalhar preparado, a gente tem que estudar preparado, a gente tem que pagar as contas preparado, né, mãe? Tudo, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentar, o nosso levantar tem que ser preparado pensando no reino de Deus. Sim, e as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai, quer dizer que ele fala várias vezes essa palavra. Vigiai, é uma vigilância constante. Eu ia falar isso mesmo. É muito interessante, né? Quantas vezes ele repete essa palavra vigiai? Ou seja, dever de vigilância. Sim. Então essa parábola que nós aprendemos hoje, essas duas parábolas, né? A da figueira e também a dos servos na casa, nos ensinam a olhar para os sinais e sabermos que o Senhor Jesus está voltando, que o arrebatamento é real e que o Senhor vem, como diz o nosso missionário, né? Buscar um povo seu, que está na Bíblia, né? Um povo seu especial, zeloso de boas obras. A gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, né? Cuidar para não ficar escandalizado, cuidar para não ficar triste, cuidar para não ficar desanimado, né? Para o amor não esfriar, vendo tanta coisa ruim acontecendo, né? Mas não, que a nossa esperança fique viva, porque a palavra nos falou, e que nós possamos desempenhar os dons e as responsabilidades que Deus nos deu na obra dele, porque ele vai chegar na hora que a gente não espera. Sim. Então vamos vigiar e vamos trabalhar e vamos orar. Sim. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, Deus de toda glória, eu te peço agora, Senhor, olha para a nossa situação, Senhor. Senhor, nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Derrama agora, Senhor, o poder do Teu sangue sobre a nossa vida e repreende todo o mal em nome de Jesus. Senhor, nos prepare para a Tua vinda, Senhor.
Senhor, que o nosso coração não se esfrie, que a gente não fique desesperado, que a gente não fique escandalizado, que a gente não fique desanimado, mas que estejamos preparados e firmados na Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.